Estas explicações de António Mexia e da equipa que lidera a EDP foram atentamente acompanhadas pelo José Gomes Ferreira, agora connosco no estúdio do Primeiro Jornal. José Gomes, as explicações de Mexia explicaram, ou pelo menos explicaram tudo? Não referiu tudo. O que António Mexia disse foi sobre aquilo que é conhecido, que foram alterações legislativas, duas das quais em 95 e em 2004 ele nem sequer estava na companhia. Mas acontece que em 2007 estava na companhia e já foi na altura em que foi calculado o valor a pagar pelos tais contratos CMEC. E foi na altura em que a EDP pagou ao Estado 759 milhões pelo prolongamento da concessão de barragens por mais 15 a 25 anos. Problema: não está na investigação em causa porque é que o Estado legislou para atribuir um subsídio através do contrato CMEC. Não está em investigação. O que está em investigação é uma outra coisa que António Mexia não referiu. É que foi detectado que havia divergências entre os dados que são carreados pela EDP e pela REN para a entidade reguladora calcular o valor a pagar. E foram detectadas discrepâncias e o próprio consultor que fez estes relatórios, que é a Boston Consulting Group, também está sob investigação por causa disso. Essa parte ele não explicou. O que estás a dizer é que esses dados foram alterados, foram inflacionados, para que o subsídio de compensação fosse maior? Para que os custos parecessem maiores. Há suspeitas disso. E, portanto, a compensação fosse maior. É isto? É isto. E isto ele não explicou porquê. E é isto que é o cerne da investigação. Não é o legislador ter legislado contratos de CMEC, de equilíbrio contratual, que compensam aquilo que era a produção antigamente, que tinha uma renda garantida ou um valor garantido. Foram para o mercado liberalizado e voltou a haver um pagamento para compensar. O valor do CMEC é mais baixo que o anterior, só que depois, em cima do valor de mercado, o valor total a pagar pelas famílias e pelas empresas foi maior. E isto é de tal maneira que leva a pagamentos durante vários anos, que são bastante elevados. Já disseste aí várias vezes contratos CMEC. Explica-nos exatamente o que é isto, o que é um contrato CMEC e quanto é que eles renderam à EDP. É precisamente esse o ponto. Havia antigamente, quando a empresa trabalhava em regime de monopólio, havia um pagamento fixo pelos investimentos feitos. Depois, esse pagamento, quando se liberalizou o mercado em 2004, com Durão Barroso, este processo começou nessa altura, foi preciso enfrentar os valores de mercado que eram mais baixos. Só que o Estado português aceitou pagar uma compensação elétrica nos chamados contratos de manutenção, de cobertura de custos de manutenção de equilíbrio contratual, que renderam, e é bem visível num gráfico que nós temos para mostrar, renderam, em média, durante os anos de 2007 a 2017, renderam em média 250 milhões de euros. Ora, 250 milhões de euros em média é 25% dos lucros de cerca de 1.000 milhões de euros que uma empresa como esta teve durante estes anos. Cerca de 1.000 milhões de euros. Basta ver a linha azul e perceber. Portanto, um quarto dos lucros é garantido por um pagamento do sistema. 250 milhões de euros em quantos anos? Em média, durante os tais 10 anos, portanto, dá cerca de 2.500 milhões de euros. Pagaram os consumidores particulares e empresas. E aqui está uma outra questão que é, se não fossem estes subsídios, os preços poderiam ser mais baixos, que nos leva a uma outra questão. Os particulares e as empresas estão a pagar o preço justo pela eletricidade? Estão. O que foi dito nesta conferência de imprensa por António Mexia é que as empresas estão. Curiosamente, evitou falar das famílias. Ora, o que acontece é o seguinte: as famílias pagam 20% a 30% mais em relação àquilo que é o praticado na Europa. Porquê? Por causa, não só destes tais CMEC, mas também de outras coisas. Há outros custos. Há outros custos. E quais são? Que são subsídios. Tanto assim é que nós vemos que numa fatura de eletricidade, apenas 50% do pagamento da produção da eletricidade e do transporte é que são, efetivamente, vão na fatura, porque os outros 50% são custos de interesse geral. Vamos ver um gráfico que ilustra isso que tu estás a dizer. Estiveram sempre a crescer. E então, a partir de 2008, só o 2009 é que baixou ligeiramente, depois é o 2010, 11, 12, 13, 14 e por aí adiante. É um horror de dinheiro que é pago não só à EDP, mas às outras empresas do sistema. Um horror de dinheiro é quanto? Tens ideia? Digamos que no mercado de 5.000 a 6.000 milhões de euros anda pelos 2.500 milhões. É o tal, é 50%. 2.500 milhões por ano são pagos em subsídios. Como é que isto é um mercado liberalizado? Primeiro, os políticos enganaram-nos. Isto não é um mercado liberalizado. As empresas continuam a ter pagamentos garantidos. Segundo, dentro de uma linha que é o CMEC, que é uma renda garantida, foi detectado pela investigação
que havia alteração de dados. E essa alteração não está explicada e os investigadores concluíram alto que isto é um indício de que alguém anda a ser favorecido. E é por isso que António Mexia e mais 3 outros administradores da EDP e da REN estão como arguidos no processo. Essa é que é a verdadeira história. Ponto a que ele não respondeu cabalmente no sentido de reconhecer ou admitir que estava em causa era haver informação de dentro do sistema que é transmitida à entidade reguladora para ela calcular as compensações. É isto que é o problema da eventual corrupção. Deixa-me falar ainda mais diretamente para o bolso das pessoas. Se não fossem estes custos, estes QMEC de que falas, e mais estes custos adicionais que acabas de explicar, provavelmente, quão mais baixa seria a fatura da EDP para um consumidor normal, para uma família normal? Em média, podia ser mais baixa, cerca de 15% a 20%, para cair abaixo da média europeia. Em média, podia ser mais baixa, se o sistema não fosse tão protetor da situação financeira das empresas. Ou seja, numa fatura de 100 euros, por exemplo, pagaríamos menos 15 euros por mês. Por exemplo, se fosse abaixo, porque nós estamos a pagar tudo, estamos a pagar estas compensações da produção antiga do regime de carvão e de hídricas e de gás natural, e estamos a pagar as renováveis, cuja mudança para as renováveis é nobre, só que estamos a pagar em preços muito superiores aos que a Espanha está a pagar em subsídio. E isso devia ser tudo questionado. Não é isso que está neste processo. Este processo judicial, como disse, é apenas sobre os tais dados que não batem certo.